Estamos começando mais um e último episódio dessa temporada do Leva no Vet, o seu podcast de veterinária, e aqui, quando o vet fala, o tutor abaixa a orelha. No episódio de hoje a gente vai falar sobre adestramento. Meu nome é Rosa Raquel e eu vou conduzir vocês nessa conversa, mas eu não estou sozinha, como sempre. Estou aqui com o professor. Professor, fale seu nome. Oi, gente, sou eu, Marcos Mendonça, o professor que vos fala, que vai rir um pouquinho hoje, mas tá tudo certo. E estamos com duas alunas aqui que já apareceram. Já apareceram? Uhum. Essa aqui eu sei que já apareceu. Essa aqui apareceu? Apareceu. Apareceu, então, por favor, se apresentem. Oi, eu me chamo Aline, a menina dos 33 gatos. Era 28 no último episódio, Pois mas é, agora já aumentou. um pouquinho, mas tudo Jesus. bem. Vamos resolver isso. A meta é essa. Ela falou que vamos resolver isso, eu achei meio mórbido. Não, o objetivo é castrar e doar todos, entendeu? Muito bem, é bom deixar claro. Vai que vem um processo, essa certeza, militância não, no seu Deus amado. Twitter. Eu adoro gente que sonha. Sim, vamos. Seu presente é outra. Oi, meu nome é Ana Júlia Oliveira e eu sou aluna do professor Marcos e faço um Medvet por amor. Inclusive, foi a mesma fala que ela falou na apresentação. Exatamente. É pra Exato. deixar gravado. É a marquinha registrada, certo? Exatamente. O slogan. E pra começar o episódio sobre adestramento, vamos começar com o que é adestramento. Ai, adoro. Vamos lá. O seguinte, se a gente for pensar no adestramento propriamente dito, é você conduzir o animal a fazer aquilo que você quer, né? O problema é que a gente, quando fala de adestramento, antigamente, quando na minha época eu ia para circos, alguma coisa, se pensava em um adestramento muito mais agressivo, muito mais bruto, De né? que se adestrava com violência. Com violência, exato. Hoje em dia, na realidade, a gente realmente conduz o animal a fazer aquilo que deve ser o correto, vamos dizer assim. Urinar no lugar correto, fezes no lugar correto, né? Às vezes não comer certas coisas dentro de casa, não morder algumas coisas e tudo mais. Ou mesmo um comportamento um pouco mais agressivo, de defesa da casa, né? De defesa de uma pessoa específica. Ou os animais de condução de pessoas que têm alguma deficiência visual ou auditiva e tudo mais. Hoje em dia, até pessoas com problemas de epilepsia se deixa o animal treinado para que esse animal Ele venha saiba como reagir a quando você reagir tem a naquele crise. momento. É bem legal isso. E muito útil. Sim. E muito útil. Quando o animal passa por algum trauma, sei lá, maus tratos e tal, o adestramento consegue minimizar esses traumas? Com toda certeza. E aí a gente vai falar isso também com relação ao carinho que você vai ter para o animal, né? Muitas vezes a gente, como a gente já falou em outros episódios com relação a essa humanização do animal, mas a gente tem que pensar que esse animal ele tem um comportamento X, Y ou Z através da vida que ele teve, dos momentos que ele teve, do que aconteceu com ele. Então o carinho que você vai ter e a forma como você vai lidar com esse animal a partir daquele momento pode mudar sim completamente o comportamento dele. De forma carinhosa ou não. Por exemplo, eu tive também uma cadela que era maravilhosa comigo. E aí quando eu doei para um criador, ela ficou muito agressiva. Né? Então, Aí entra aquela questão de que não se adaptar ao novo tutor, né? isso tem Os animais. alguns Tem. poréns. Que a gente ouve falar muito. Os animais podem morrer por. Problemas psicológicos? Não é nem isso que eu ia perguntar. É Estresse. quando. Não, isso que aconteceu com ele, de doou a cachorrinha. No caso da ausência, né? Isso, Fazia tipo, falta. O pela banzo, tristeza, pela a tristeza. o banzo, né? Que a gente fala muito com essa questão da separação, né? Isso. O estresse por separação dos animais, ele acaba causando processos inflamatórios no organismo, de forma geral. Por exemplo, toda vez que a gente tem algum estresse, alguma coisa muito grande, a gente sente dor de cabeça, enjoo, Sim. né? Período menstrual mesmo enfatiza todas essas coisas por conta das variações hormonais. Então, todo esse processo acontece também no animal. Então, aquele animal que é cuidado de uma maneira, que é todo feito Já tem uma rotina ali, né? Obrigado. Essa rotina, ela muda, você vai mudar completamente o comportamento. Exemplo, uma colega minha agora foi para os Estados Unidos, passar mínimo 2 anos, e aí ela me deu a porquinha da Índia dela. Mas a gente deixou na casa dela, com os pais dela, até ela se adaptar com a ausência dessa minha amiga,
pra depois ir pra minha casa. Então até isso. É porque as pessoas têm muito essa visão de é só um bicho, nem gosta de verdade da pessoa, aí doa e a pessoa, o animal no caso, ele sente a falta do Com toda tutor, certeza. Né? Tanto é que a gente vê outros primatas, por exemplo, que a gente já vê aí no Twitter, como eu falo. Ele faz a dança do TikTok. E aí a gente sempre vê, assim, por exemplo, os primatas que foram cuidados por algumas pessoas quando mais novos e na fase idosa reencontram, fazem aquela eu já vi vídeo assim, é muito lindo. Eu já leões vi também vídeo fazendo assim. isso. Principalmente elefantes também. Teve um estudo que saiu de acompanhamento de elefantes, de uma manada de elefantes, que com o passar do tempo, eles passavam pelo mesmo local e nos locais que eles perdiam algum indivíduo do bando, eles passavam um tempo lá como se estivessem realmente velando. O aniversário de morte, né? Não, o aniversário de morte, mulher. Nunca viu quando... Os primos, nem que a pessoa comemore, porque é um dia triste. Gente, ela tá em choque. Vocês já ouviram, né? Aniversário de morte? Já. E ela tá em choque, falando, meu Deus, aniversário de morte, aniversário de morte. Não sei. Não, o pessoal tem essa. Não é que vai fazer um bolo pro defunto, é só... É que ele vai rezar. As culturas fazem. Do Realmente. México, por exemplo, se que for. eles fazem, né? Mas ali é num Dia dia de los específico, Muertos. mas não é tipo no aniversário de morte da pessoa. Sim, a missa, por exemplo, que É a gente a faz. missa, então. A gente Último fez- Não. Depois de um ano, você acaba rezando uma missa pra aquela pessoa. Entendeu? e Aí tudo no mais, dia que a pessoa veio a celebração. falecer, né? Falar de uma forma mais assim. Aí passa aquele dia ali meio que num dia de luto, entendeu? Lembrando daquela pessoa, reza, faz alguma tradição da pessoa. Tanto que Tem. Então, esse nesse estudo sentido. dos elefantes foi usado para ajudar a comprovar que os animais também possuem sentimentos, né? Como nós humanos característicos. Claro que não é a mesma coisa que nós que somos racionais. Bem racionais. Entre aspas. Botou o aspa bem. Bem entre aspas. Bem gostosas, aspas. Não, essa questão do sentimento, gente, existe, porque neurologicamente falando, a estrutura neuronal dos animais é a mesma nossa. Tanto é que tem estudos com tomografias, que apresentam comidas para o animal e alguns pontos do sistema nervoso são ativados Até da mesma porque forma é que a gente. Tudo hormônio e sinapse. Sim, Exato. realmente. Então, quimicamente falando, os animais eles possuem sim sentimentos, né? Então, tem por que a gente dizer que não. O que a gente tem que diferenciar é o entendimento do animal em cima daquele sentimento. Aí que Ele entrou não- nessa Realmente. Exato. Exatamente. Ele não vai dizer que é uma felicidade, ele não sabe o que é uma tristeza, ele não vai saber o que é uma crise de ansiedade, de pânico. Isso ele não vai saber. Ele não vai então. ter, ele não vai ter nomear. como dizer também, ele vai demonstrar comportamentalmente. Exato. E já falando de ansiedade, já trago pro assunto de ansiedade de separação. Que foi o que a gente até comentou no outro episódio no episódio de humanização, que tá muito legal, vão lá assistir. E assistir não, né? Ouvir, porque ouvir, né? A gente tem uns pedacinhos que a gente vai mostrar aí, mas... Mas só o um- programa, majoritariamente falando, é ouvido, né? Mas já indo então pra ansiedade de separação. Por que se tem essa ansiedade? Como evitar isso? Eu acho muito gostoso quando a pessoa chega pra mim e fala assim: Marcos, eu me despeço do meu animal todos os dias de manhã. Eu acho que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu digo, querido, acorda pra Jesus. Porque o que acontece? A gente, quando se veste, tem todo aquele ritual pra poder sair de casa, o animal, ele sabe que ele vai ficar sem você naquele momento. Sim. Então, quando você chega pra conversar com o animal e dizer, meu filho, eu vou sair, vou trabalhar, volto já... Aquilo Ele não vai entender ele aquilo. não vai entender aquilo como eu volto já. Ele vai entender como você tá se despedindo Não volto mais. e tchau. volta e, nunca mais. Até Meu Deus. porque os animais, eles vivem em bando, né? Então, vamos supor que eu fique em casa com um animal sozinha o dia todo, como aconteceu na pandemia. Aí, a gente volta a trabalhar e acaba, querendo ou não, o meu bando, o animal se sente assim, pelo menos. O meu bando que tava ali comigo todo dia... Seja dentro de casa, exatamente, simplesmente saiu pela porta, onde é que ele vai? Não sei o que é trabalho. Assim, o meu animal, ele tem... Logo no início, quando eu comecei a medicina veterinária, eu ouvi de Marcos o seguinte: você não pode se despedir do seu animal, é todo um processo. Tanto que antes de começar a Medvet, por amor, eu me despedia e tudo mais, eu tinha toda... Ai, mamãe, tô saindo, já volto.
Aí, quando eu conheci Marcos, que ele disse, não pode se despedir, porque atiça o animal e tudo mais, deixa ele ansioso. Aí eu parei. Aí o que é que eu faço? Só visto a roupa, vejo se tá com comida e com água e vou embora. Eu nunca fiz isso com meus gatos. Eu achava até que eu era meio insensível, que eu via a galera falando que dava tchau, e eu achava, nossa, eu sou muito insensível, porque eu só saio de casa. No final eu estava certa aí, vocês Exato. meros mortais. E eu acredito que isso diminuiu muito, porque ele chorava, ele não comia, ele não bebia água, ele não saía do canto dele específico. Ele pegava a roupa minha e ficava no local. Foi por isso que ele saiu por debaixo do portão e atacou a Rapaz, deixa isso pra lá. Aí, pronto. Ele pegava uma peça de roupa minha, ou até mesmo minha mãe dava pra ele ficar cheirando, brincando. Depois que eu comecei a fazer isso, só simplesmente vestir a roupa, ver se ele tinha as necessidades básicas pra se manter. Eu percebi que ele não chora mais, ele nem sente mais minha falta. Ele só vê eu chegando, começa a latir, me dá um cheiro e vai embora. Exato, porque assim, gente, o que as pessoas às vezes fazem é dizer assim, ai, mas o meu cachorro não vai ficar sentindo saudade de mim. Eu acho que é uma necessidade mais do dono. É, mas uma carência ali da pessoa Saber em que tá si. se afastando do animalzinho. E ai, não, e ele não vem me recepcionar e tal. Por exemplo, as minhas cadelas, se você chegar comigo, ela vai primeiro em vocês, Novidade. e depois é que ela vai em mim. Porque ela sabe que eu entro, faço as minhas coisas e por último eu falo com elas. Também faço isso. Até pra poder ela acalmar, o batimento cardíaco melhorar e tal, não sei o quê. E ela entender que eu prefiro que ela fique tranquila Do que pra ficar depois naquela ansiedade e tal. exatamente. Outra, se eu tô com o cachorro fazendo isso sempre, e no momento eu acabo não fazendo, precisando me ausentar de alguma forma, o que é que vai acontecer com ele? Vai ser muito pior pra ele, porque outra pessoa não vai fazer a mesma coisa. Sim. Não vai do mesmo jeito. Então ele vai sofrer muito mais. Então por isso é realmente educar e se educar a fazer as coisas que são melhor para o animal. Exatamente. Melhores. Eu chego em casa agora, por exemplo. Desculpa, pode Pode dizer. No caso, eu lembrei Eu disse. Educadas, Eu glória a falei. Deus. lembrei de uma câmera que o pessoal coloca pra bebê, Monitoramento. que agora estão colocando pra animais também. Só que nessa câmera, tipo, o animal tá vendo o dono sair pela porta e do nada ouve a voz do dono pela câmera. Se isso também não pode atiçar a ansiedade do animal. É isso, gente. O problema é a forma comportamental como a gente usa isso, entendeu? Vamos dizer que o animal tá lá dormindo, tá quieto, aí do nada escuta a voz do dono e o dono fazendo uma brincadeira e ele não tá vendo, ele só tá escutando. O cachorro, ué, sou esquizofrênico? Ué, cadê meu Meu dono? Deus, são vozes de além. Se for um cachorro com o meu medo que eu tenho, vai morrer na hora. Eu já vi um vídeo que o gato vai atrás da câmera e fica assim olhando. Ué, meu dono tá aqui dentro. É muito estranho. Então, existe o comportamento, existe o acostumar o animal com aquilo e tal. A exemplo, aí eu saio e deixo a televisão ligada pra ele achar que tem alguém dentro de casa. Eu sei se vai servir muito, mas se for um Eu já costume, vi seja possível. o canal pra cachorro. Eu também já vi. É um O canal quê? de Uma- pet. Eles colocam o dia todo o canal de cachorro brincando. Sim. Também tem pra gato, que é Catflix. Alguma coisa assim. Catflix. Mas Catflix. Netflix é só É só coisa, pra gato. coisa com gato. Só Exatamente. filme, paródia só com gato. Tem um filme do muito Star Wars engraçado. com gato. Gente, mas os gatos, quando ouvem outro gato miando, a primeira reação deles é rosnar. Pelo menos lá em casa é assim. Não acho que querer vai bater, acalmar né? eles. Não, Mas eu acho que é foi muito mais lindo. feito pros humanos do que pros animais. Não, com certeza. Você não tem a Porque eu dúvida. já assisti assim, eu já peguei, né? É Botei no paródia YouTube. pura. Botei no YouTube e vi. E realmente prende. Não vai prender o animal, prende o próprio ser humano. Eu acho que botar aquilo ali é mais pra você Do que pro Tutor. animal. do que pro animal. Não, mas olha bem, tudo que a gente faz com o animal não é pelo animal. É pela gente. Ponto. Por exemplo, essa história de Aline, por exemplo, ter 30 e tantos gatos. Pra Ai, cada dia Ela do ano. realmente ela não fez pelos animais. Ela fez porque ela ficou com tanta pena, tanta dó, tanto angústia que pegou os bichos. Eu tô Não tratando é isso? isso com a psicóloga. Então, gente, A essa psicóloga questão, ouvindo isso. muitas vezes a gente conversa com os animais, a gente trata os animais nessa humanização que a gente faz e não é legal. Então, quando a gente vai educar esse animal a fazer algumas coisas, lógico que pelo ambiente que ele tá, ele precisa, por exemplo, fazer o xixi no lugarzinho certo, para facilitar a vida da gente. Ele precisa fazer, não porque ele precise fazer naquele local, é para facilitar a vida da gente. No Realmente. Né? caso seria Aquela bom história, melhor senta, pra levanta. ele,
Mas, tipo, no caso dos traumas, né? Exato. Vamos dizer, eu vou educar um cachorro que tem vários traumas de apanhar, de não sei o que, dando um grito nele. Com certeza não. Ou até Aquilo ali mesmo reforçaria. Pode ser aqueles que gatilho pega. pra ele também. Tem gente que pega animal como é o nome? Você pega pra resgatar. Abrigo. Em ONG. abrigo, que é cheio de trauma e vai tentar tratar com grito, dando chicotada, dando cinto. Olha, eu nunca vi violência fazer efeito em ninguém, ninguém. sabe? Detalhe, né? A história do mundo tá cheia de coisas assim. Muito violenta. Lógico que assim, por exemplo, eu brinco dizendo que eu sou militar em casa. Então eu falo dizendo não, é um não firme, é um não forte, é um não que ele vai entender que aquilo não é legal pra ele. Até porque animais são grandes crianças, né? Eternas crianças, na realidade. E certeza. também eles entendem pelo tom de voz, Sim. né? Não adianta eu brigar, como já foi comentado em outros episódios, quem quiser ir assistir. Adoro. É sobre isso, que não adianta eu brigar com um animal que entende pelo tom de voz de forma fofa e agradável, que ele vai olhar assim. Inclusive, eu já vi um vídeo assim de um casal que eles estavam falando coisas fofas um pro outro, só que em tom de briga. E o cachorro ficou e louco. o cachorro fica Louco, doido. querendo defender, mas não Sim. sabia quem defendia. Até com criancinha mesmo, Sim. que eles pegam. Você não pode fazer isso. Aí o animal vai todo pra frente, todo agoniado, querendo avançar. Eu acho isso horrível, porque atiça o lado feroz, vou dizer feroz, tá? Feroz do animal de querer avançar no dono, ou até mesmo no momento da raiva, Estimular a morder. briga também, né? Exato. Já puxando então, já vou aproveitar que entramos nisso de violência, de tipo, ferocidade do animal e trazer pra os animais com tendência a serem violentos, pelo menos é o que meu. dizem, tipo Rottweiler, Pitbull, Pastor Alemão, que é essas raças que Show também, que são essas raças que a gente acaba tendo mais medo pelo histórico, né? Pelo popularmente, pelo histórico. Na realidade, assim, se a gente for pensar, não existe nenhum animal que ele seja violento por si só, tá? O que vai acontecer Tirando se volta... pinche. Tirando pincha. por favor. Desculpa, gente, mas o pinche é o pinche. E aí, assim, na realidade a gente se assusta quando tem um pinche calmo, né? É, diferente. realmente, Já vi. nunca vi. Também Eu já. Você já viu muito Deus, doce. então. Quando o meu Não vizinho, sabe. meu É vizinho muito anda estranho. Aqui, o cachorro vai lá Porque na frente, lá assistindo pro nada. É muito estranho, porque você tá acostumado a ver um pinche, é todo nervosismo, todo tremendo, todo no pique da tremedeira. Aí você vê um calmo que anda, não se joga pro lado quando tá tremendo. É muito estranho. Mas é isso, assim, o comportamento animal a gente vai ter vários. Então vai ter aquele animal que vai ter algum problema, que vai ter um comportamento mais agressivo e tudo mais. Porém, todavia, entretanto, isso não é regra. A regra vai ser como você vai educar esse animal. Exemplo, a gente tem vários chow-chows, por exemplo, que andam aqui em Salvador, que são super dóceis e meigos. Sim, tem uns na Barra, então. Que Na você- Barra tem maravilhoso. Tem um cara que anda com ele É, solto ele e tal, mesmo. Tem o maravilhoso. Doberman que fala? É, Tem Doberman. gigantesco. Agora, uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte: um pitbull brincando, por mais que seja uma brincadeira às vezes tranquila, ele pode machucar Por causa da Acho que força. por conta Animal. daquela força que ele vai ter, tá? Então a gente não pode tirar uma brincadeira do animal como ele é um cachorro violento. Agora, tanto pastor, qualquer um que foi dito aqui, ele pode ter um comportamento mais agressivo, mas vai depender da situação. Exemplo, eu tinha um labrador que era muito bravo. Então, quando alguém chegava lá em casa, eu prendia o labrador e soltava a pitbull. Que a pitbull, ela ia recepcionar a pessoa brincando e tal, não sei o que, de boa. Eu Já tenho medo o de cachorro grande, já labrador... falei isso. Eu tenho medo de cachorro grande. Já o labrador a gente tem que deixar ele preso, porque poderia dar alguma coisa de errado. O meu, ele tem estresse por causa que quando eu peguei ele já tinha suspeita de maus tratos, né? Eu peguei ele o quê? Fazendo quase 4 meses. Então, nesse processo, que é quando o animal tá gravando as situações e tudo mais, meu pai me contou que ele já tinha, onde ele pegou o cachorro, né? Não tava nas melhores condições. A própria mãe dele já tinha alguns sinais de violência. Então, ele é agressivo hoje em dia por causa disso. Claro que eu tentei tirar com adestramento, porém, não resolveu. O adestrador simplesmente falou, ó, não vai resolver. Aí eu falei, Eu acho que às vezes muito, dependendo do adestrador, existem, como a linha, por exemplo, psiquiátrica ou psicológica, né? Tem várias linhas de forma de tratar adestramento. Então você vai ter que procurar um adestrador que faça isso para o animal. A especialização, né? É isso que eu ia perguntar. No caso do animal dela, que é um poodle,
fato dele ser um Importante poodle, ressaltar que é um É um poodle. poodle. o fato dele ser um poodle influencia nesse comportamento? Ui, vamos lá, os processos me contra apertou o sem me seguinte. abraçar. Adoro. Né? Porque é o seguinte, o que é que acontece? Quando a gente brinca falando do Pinscher, falando do Poodle, que é o Highlander, que não morre nunca. É aquela coisa assim, o problema do Poodle é que são os cruzamentos. Muita gente na época que tinha Poodle começou a cruzar mãe com filho, irmão com irmã. E esses cruzamentos causam problemas neurológicos. Ah, então tá explicado o meu. Eu tinha visto um vídeo que falava que enfraquecia a genética do bando. Na realidade, como você tem a junção de dois fatores muito próximos, geneticamente falando, você vai enfatizar mais alguns problemas É igual a gente, físicos. quando casa com um A primo mesma que... coisa. Que sempre tem um filho meio doido. E aí, Um filho meio Eu? doido é um filho meio doente. né? Aí, Se você não é o doido nem o... não doente, né? Se você não sabe, conhece, se você não Você sabe é quem é o você, doido nem o é doente. É preocupante. Então, a mesma coisa acontece com os poodles. Os cruzamentos que foram feitos na época foram muito aleatórios. Então, hoje em dia, você achar um poodle 100%? que tenha um psicológico bom e Bom. É É mais Eu tô rindo, mas complicado. com peso consciência que meu bichinho tá lá em casa. Oh, Tadinho, que gente. dó. E é uma das coisas que assim, só foi vista, só foi pensada porque se pensava muito na separação do humano. Sempre foi vista essa questão da compatibilidade genética como algo negativo em humano. No animal poderia se cruzar, né, de qualquer maneira. E aí começaram-se a observar alguns distúrbios. E assim, o meu poodle não é 100% poodle, não. Aquilo ali é de alguma Aquilo alguma ali. raça. Não é um Aquilo poodle ali. que não é poodle, É, né? porque assim, ele Ele é tem... majoritariamente poodle. Exatamente, ele tinha que ser poodle, mas Ele é aquela É tipo misturinha Charles, massa, Charles né? era pra Deixa eu ser só Pitbull esclarecer e uma veio coisa Charles. para as pessoas. Infelizmente ou felizmente, se você teve cruza de uma raça com qualquer outra raça, automaticamente você vai ter um SRD, um vira-latazinho. Porque você não tem características específicas. Lógico que todas as raças foram as cruzas de várias outras raças. Sim. Mas aí você começou a ter um padrão para poder dizer que é uma raça diferente. então meu bichinho vira lata. É um SRD querido e maravilhoso. Os melhores. Meus Mas gatos é tudo assim. Tudo fofo. Então, essa coisa do adestrar o animal para mudar o psicológico, a gente vai fazer muito mais com o dono. Tem um cara que é fabuloso, eu assisto ele sempre, que é o César Milano, Eu vi. né, que é o encantador de cães. Ele sempre fala, eu treino os animais e adestro os donos. Os donos, faz total sentido. Né? Porque o dono é que precisa realmente modificar o seu comportamento. E isso já entra, inclusive, no nosso último tópico, esse assunto, que é hábitos dos tutores. Como já falamos, quem acaba tendo que ser adestrado ali é o tutor, porque é quem acaba ensinando coisa errada pro bicho, incentivando. Como a gente brincou uma vez, quando a gente tava em reunião. É só uma carninha pro bicho aqui, sabe aqui. Aí É eu só nunca um dou. craquezinho Eu pro bicho. só um creme. Eu nunca dou, e quando Eu vê vou o dar bicho só tá um café pro espião. papagaio. Café pro papagaio é maravilhoso. Como eu não tava. O louro querendo café, acho dia. Eu compartilhei até uma foto com meu grupinho. E a Aline tá nesse, Pode né? ir, Gabriel, pode ir. E como é o nome? É uma galinha tomando café numa xícara. Não, Fofoca? É maravilhoso. A figurinha que tem, fofoca sim, por favor, é a galinha com a xícara. Não, mas é realmente uma galinha tomando café na xícara, né? Eu mandei pra Aline. Eu acho ótimo. É porque na Meu natureza Deus. ela tomaria. Ela vai Não, e o mais moer o café. engraçado é a legenda. Ela vai, primeiramente, ela vai plantar o Plantar café, o ela café. vai selecionar os grãos, ela vai colhê-los. Não, Né? e o mais engraçado é a legenda. Eu comprei pra fazer canja, porém virou minha amiga. Essa legenda que me A minha pegou. resposta foi uma foto minha com a galinha Foi. que eu tenho. É, Olivia, ela tem uma galinha. eu tenho um galo e uma galinha. 33 gatos, Simplesmente 4 4 cachorros. cachorros, um galo e uma galinha. E tem a iguana que vai visitar a gente também. Ela tem um zoológico. Ela tem um zoológico. É, Sim. mano. Abre essa casa Aí- pra visitação, faz assim os negócios Eu É cercadinhos. real, já gente. queria, mas a minha mãe não gosta. Ah, que legal, ela já Minha mãe passou. gosta de visita. Eu chego lá, mas pode. Fulano A pode entrar aquela. selvagem é ela. Não.
Desculpa, foi mal, foi força. Saiu sem querer. Saiu a Juma Marruá. Sim, mas vamos lá. Vamos voltar aqui pros hábitos dos tutores. Ai, meu Deus. Então, acaba que quem estraga o animal é o tutor, porque o animal em si não vai ter aquilo ali de ficar espião, como a galera fala, né? O cachorro, o gato tá espião na comida da gente. Quem foi que incentivou esse comportamento nele, né? Geralmente é o dono. Eu digo, se índio nunca comesse chocolate, não sabe o gosto que tem. Então, se o cachorro, ele vai sentir o cheiro, ele vai se sentir atraído, mas se ele nunca comeu aquilo, ele não vai saber qual é o sabor, realmente, entendeu? Então, ele vai ser curioso, ele vai chegar junto, Sim. mas comer mesmo, ele só vai comer se o dono desse pra ele. Por exemplo, pipoca. Que muita gente pega e dá Sim. pipoca pro animal. Não, meu amor, pipoca ainda seria o de menos. Realmente. Porque entra milho e sai quase do mesmo jeito. O problema maior é quando tem outras coisas, tipo cebola, alho, pimenta, que você Calabresa, pega- carninha temperada. Sim. entendeu? Aquela A carnezinha sal. mal passada que você inventa de dar pro animal no dia de churrasco. Aquele de salzinho comida. ali, não é nem a carne, mas o sal que você O sal bota pra fazer, o sal grosso. grosso. Aquele tempero pra churrasco, molho barbecue. Deu fome. Ai. Realmente, eu tô com fome. Ai, gente, eu sou gordo, eu tô com fome. Não faz isso. E aí, o que acontece? Isso tudo vai levar, não naquele momento, aquela questão inicial, mas na fase idosa, né? A gente brinca dizendo, por exemplo, você é tudo que você come. Eu seria uma delícia, porque eu só como gostosa, mas... Ah, Mas, por favor. mas o problema é que o cachorro, quando vai chegar na fase idosa, ele vai ter problemas sérios, gastrointestinais, Até fisiológicos, mesmo os humanos, cardíacos. né, Lano? Porque vamos supor que Mas humano, pra mim, tem problema. comparando da mesma forma que os humanos sofrem, os animais também sofrem praticamente do mesmo jeito. Sim, com É, Só que é não aquilo, é né? dado tanta atenção pra eles. Que é aquilo, uma pessoa que come McDonald's todo dia não vai ter a mesma saúde de uma pessoa que come Exatamente. fruta e verdura E da todos mesma os dias. forma- Né? Zofícenes. É, Eu acho. da mesma forma que assim, no animal pode demorar pra apresentar, no humano também. Com Sim. certeza. Outra, gente, por exemplo, hoje, quantas pessoas vocês conhecem que tem problema com lactose? Muitas. Eu mesma que tenho. Eu ia Né? olhar pra ela agora. O problema maior é que a gente sempre teve problema com lactose. Só que não se dizia isso, não se falava nisso. Porque o nosso organismo não é feito para o leite da vaca. Né? Lembre-se que o leite da vaca é para um bezerro, não para um ser humano. Então a gente não pode digerir, a gente não digere essa lactose. Então a gente só está criando menos resistência ao que a gente já está consumindo. Lembrando também, a gente não toma mais leite tão puro, né? Realmente. Leite Não com existe as mais misturas aquele- mais Uns gostosas. conservantes, Uns umas coisinhas negócio. assim. Tem um leite sem lactose mesmo, que ele é meio amarelo. Né? Eu acho Eu olho assim, esse todo, eu fico, o que tem aqui dentro? Bebida láctea. Bebida láctea, maravilhoso. Com sabor de leite. Saudade dos lactobacilos Eu- vivos. E aí a gente pensa Eu lembrei nesse da- aspecto Do negocinho humano. do Bob Esponja. do- a gente lembra desse aspecto humano e a gente leva para o animal. O animal só deve tomar leite até um certo dia de vida e depois E o leite materno, né? O leite materno da exato. gata, da cachorrinho. cadela ali. do boizinho e da vaca. Da né? vaca, bro, eu fiquei... Ixi. É, passou? Aí, Abafa. abafa. O que é que acontece? Então, esse processo todo, a gente tem que pensar para um animal hoje em dia, né? Então, dar comida para um animal é como a gente brincou, dizendo café para um papagaio, bolacha creme crack, entendeu? E aí, como a gente também falou em outros episódios sobre essa questão, tudo que é para humano... É pra humano. É pra para humano. Às vezes nem para humano é. Mas, Mas mano, criou aquela. Mas o humano aqueles tanca. aspas. Come. o humano tanca. Dá pra Do Aguenta. animal, não, entendeu? Então vamos fazer as coisas que sejam específicas para os animais. É bem melhor. E é com essa frase que eu encerro o programa de hoje. E lembrando, né? Qual é a moral da história? Leva no Leva no veste. veste. Leva no veste. Na dúvida, não sei o que dá pro meu cachorro, pro meu gato, pro meu papagaio, pro meu cágado, né? Fazendo aqui uma menção honrosa ao cágado de Gabriel. Tá na dúvida? Leva no veterinário. Ele é a melhor opção pra você, entendeu? Qualquer coisa com bicho, leva Nesse no caso veste. também, se puder contratar um adestrador, é bom também. Realmente, Exatamente. É realmente. interessante isso. E como o professor falou, se puder ir para um adestrador ali especializado em determinadas áreas, você vê o que seu animal precisa mais, é melhor ainda. Então, um beijo e até a próxima temporada. Até A até próxima momento. temporada. Beijos, beijos. Eu acho bom ter.
Tá, professor Depende Marcos de vocês, Mendonça? depende de vocês. Eu aí, vou quem tá estar escutando. aqui, eu vou estar aqui pra gravar e acho bom vocês estarem aqui pra ouvir, vocês pra fazer. Tá bom. Se me chamar, eu venho. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Eu pensei nessa música também. Então encerramos por aqui. Um beijo e tchau, tchau. Não, calma, gente, não encerra não. Esqueci um negócio. Esqueci uma coisa importante. Nossas redes sociais. Ah, E eu tô muito esquecida gravando esse podcast, que eu esqueci no outro de passar as redes sociais do núcleo e da rádio. Ah, que legal, pô. Mas é bom que eu tô indo aqui no processo de construção. Cada episódio eu lembro de uma coisa. Daqui uns dias não esquece mais. Daqui uns dias eu tô full, tranquilo, não esqueça de mais nada. Siga o Núcleo, o J e a Rádio.já, que é quem consegue produzir e fazer esse podcast acontecer. Me siga na minha rede social, no meu Instagram, que é _rosa_Raquel. E siga nossos convidados e, inclusive, o professor nem é convidado, o professor já tá aqui Já- como... já tô- Já é da casa. Já é da casa. Fale seu Insta. Gente, lembrando que meu Insta é muito pessoal, é muito eu. É Marcos M. Vete. E aí sigam lá que vocês vão se divertir também. O meu é complicado, é Charlie White. Ninguém vai seguir. Meu Deus, é baleia branca em inglês, gente. Que é isso? É baleia branca em inglês. Oh, Jesus. Só isso, baleia branca em inglês. E underline. no E final. underline no final, importante. O meu é da Júlia Oliveira, com 2 R's. Mas não se escreve com 2 R's, é apenas lá, porque o Instagram colocou, Já eu dei tinha um- outra Já tinha na outra. Júlia. Já tinha outra na Júlia Oliveira que roubou meu lugar lá, então eu só botei mais um R pra encaixar, mas é isso. Então agora é tchau de verdade. Tchau, Tchau, gente. Um tchau. beijo. Esse programa é uma produção da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. Foi produzido e apresentado por Rosa Raquel Aline de Andrade. Marcos Mendonça. Ana Júlia Oliveira. e operação de som por Priscila Brito.